Boa tarde a todos presentes. Vamos dar início aqui à nossa audiência pública da Secretaria de Saúde, a qual vai ser feita a prestação do primeiro e segundo quadriênio do ano de 2025. Gostaria aqui de convidar a secretária Marcleide para fazer parte aqui com a gente e também a secretária executiva Uiana, ficar aqui perto de mim. Matar a saudade. Matar a saudade aí. Vamos passar a palavra agora para o contador Lutiane, para ele dar abertura aqui às explanações, depois a gente passa a palavra para os demais. Boa tarde a todos. A gente teve viu, presidente? A gente teve uma alteração geral aqui, não foi não tinha vindo ainda depois dessas alterações. É tanto que senti falta da tela ali. Está só lá agora, né? Beleza, então, boa tarde a todos. Hoje a gente apresentou pela manhã referente às entradas e receitas e despesas do segundo quadrimestre, que é tanto quando eu vou apresentar, eu sempre apresento o acumulativo. A gente sempre trabalha na parte acumulativa. E com isso, então, agora eu vou apresentar a vocês valores, tanto quanto foi arrecadado, quanto também foi gasto, até agosto de 2025. Então, comporta-se, então refere-se a primeiro e segundo quadrimestre do exercício. A gente sabe que, desde 2012, nós temos uma lei, a 141, que, através do seu artigo 36, faz com que a gestão do SUS seja apresentada, além de conselhos, que é a parte importantíssima, os conselheiros da saúde saber o que realmente o município está fazendo com os recursos da saúde, como também a nossa Casa Legislativa. Então, é tanto que, secretária, a gente sempre apresenta aqui, certo? Ou em dias ou em atraso, mas estamos prestando contas aqui com a população, através dessa audiência, que é de extrema importância, e demonstrando realmente a parte da transparência dos gastos públicos com os setores, principalmente a saúde. Então, em termos de receita, até agosto, a saúde arrecadou 24.062.690,55, onde temos rendimentos patrimonial, que é justamente que todo recurso público tem que ser aplicado, e quando você faz uma aplicação de conta, você gera rendimentos, vou dar um exemplo igual a nossa poupança. No momento que você aplica um recurso em uma poupança, no final de cada mês, o banco, por obrigação, tem que pagar uns juros em cima, que chama-se justamente rendimentos. Então, toda conta pública ela tem que ter uma aplicação financeira. Então, com isso, até agosto, o Fundo da Saúde arrecadou R$135 mil com aplicações financeiras. Temos receitas com os blocos de custeio, que a gente define justamente como atenção básica, o PAB fixo, arrecadamos R$6.601.000. Agente comunitário de saúde, arrecadamos R$1.554.000. Média e alta complexidade, arrecadamos R$2.118.000. Vigilância epidemiológica, arrecadamos R$326.000. Assistência farmacêutica, R$133.000. Transferência de recursos de blocos de ações, Serviço Público de Saúde, R$400.000. E o convênio que nós temos, transferência de convênio com o Estado, R$1.440.000, totalizando o bloco de custeio, R$2.574.000. Lembrando que as despesas com bloco teve uma característica importantíssima a partir de 2017,
porque vimos que a União ela separou as receitas por dois tipos de bloco: bloco de custeio e bloco de investimentos, certo? Com blocos de investimentos, até o momento, a gente arrecadou, até agosto, R$200 mil. E transferências de recursos públicos, a gente sabe que o município ele tem que, no mínimo, transferir 15% das receitas constitucionais e legais para a saúde. Então, o Cedro transferiu já 8.940 com recursos próprios para a manutenção da saúde. E com as receitas extras, que é justamente os consignáveis, aquelas receitas que é descontado diretamente do nosso funcionário e repassado para os entes obrigatórios, no caso, empréstimos, previdência, no valor de 2.611, totalizando uma receita de 24.162 até agosto desse ano. Se a gente for frisar aí bem, né, a gente verifica que as transferências municipais elas são bem aplicadas. Nós tivemos aí quase 80% do valor da receita total da saúde, que a União repassa para o município. R$8 milhões e a União repassou 12 como despesas com custeio, receita com custeio. Esse é um pequeno gráfico que a gente faz, demonstra como é que está. A gente vê que a segunda receita maior justamente é a receita transferida pelo município, certo? Na parte de despesas, sempre separo por blocos. Aí eu coloco despesa com pessoal em encargos, contratados por tempo determinado. Mesmo o município fazendo concurso ano passado, né, a gente tendo mais de 90%, 90 e poucos por cento de pessoas concursadas no nosso município, mas a saúde é primordial. A gente sabe que a saúde a gente não pode deixar faltar, né? Então, no momento que a gente precisa de pessoas, profissionais habilitados, e que o município não tenha, não como marcar, temos que contratar. Então, nesse caso, a contratação por tempo determinado é uma coisa importantíssima na saúde. Então, nós tivemos despesas com folha com contratados, 346 mil até agosto. Despesas com concursados e comissionados, 8.646. E as obrigações patronais, que é justamente a parte patronal, da parte previdenciária que o município paga a previdência, que hoje está em torno de 14%, no valor de 1.030. Lembrando que o município do Cedro nunca atrasou previdência, a gente nunca atrasou essas obrigações, folha, pagamento e previdência. Totalizando a despesa com o pessoal no valor de 10.023. Com material de consumo, nós temos combustíveis lubrificantes, gastamos R$ 923 mil, material por manutenção de veículos, 134 mil, material de expediente, 26 mil, gêneros alimentícios, 23 mil, material hospitalar, 59 mil, material odontológico, 48 mil, medicamentos, 208 mil, material Copa Cozinha, R$ 2.000, material de limpeza e produção higiênica, R$ 6.000, gás engarrafados, 1.800, material para endemias, 22 mil, e outros materiais de consumo, 57 mil, totalizando a despesa com material de consumo, no valor de 1.514. Eu sempre gosto de fazer essas prestações de uma forma bem fácil de ser entendida, né? Além que, como a gente trabalha com números e temos elementos específicos de despesa, mas eu trabalho dessa forma para poder as pessoas entenderem com mais facilidade o que realmente está sendo gasto com os recursos públicos. Na serviço de tecnologia de informação, tivemos locação de software no valor de 23.960 até agosto, e serviço de terceira pessoa física, locações de bens imóveis, R$ 47 mil, e outras despesas com serviço de terceira pessoa física, R$ 14 mil, totalizando uma despesa total de R$ 61.750 com pessoas físicas, serviço de pessoas físicas. Já na serviço de terceira pessoa jurídica, temos gasto com assessoria contábil, no valor de R$ 83.200, assessoria de licitação, no valor de R$ 20.300, assessoria de controle interno, no valor de R$ 44 mil, assessoria de exames laboratoriais e consulta, R$ 527 mil, serviço de terapias para pacientes de reabilitação, R$ 496 mil. Vou frisar que isso aqui é justamente nossa despesa com a mão amiga, que está sendo importantíssimo no nosso município. Serviços oftalmológicos, R$ 62 mil. Serviço com locação de bens móveis, R$ 264 mil.
Serviço com máquinas e equipamento, 107 mil. Serviço com manutenção e equipamentos odontológicos, 43 mil reais. Locação de veículos, 428 mil. Locação de veículos de transporte de medicamento, 10 mil. É separado porque nós temos, acho que é bimestralmente, a gente vai pegar os medicamentos do PPI lá em Fortaleza e precisamos de um transporte mais adequado. Internet, 7.700. Serviço de energia elétrica, 89 mil. Serviço com água e esgoto, 29 mil. Serviço com assistência à saúde, 374 mil. Serviço com médico hospitalar, 3.304. Isso aqui é a nossa despesa com o Hospital Zumira. Serviços gráficos, 6.381. Assessoria jurídica, 42 mil reais. Serviço com insanização, distribuição e demolição, 99 mil. Isso aqui é importantíssimo, porque quando, no tempo do Covid, uma das coisas que realmente se tornou obrigatório, se está ainda até hoje, é a nossa queima de produtos hospitalares. Né? Então, isso aqui é justamente a sinalização. Né? Que a gente manda, o carro vem toda semana, né, pegar para ser queimado, né? Assim? Serviços bancários, 2 mil reais. Serviço de casa e apoio à saúde, 171 mil. Nós temos uma casa dedicada exclusivamente para atender, né, para nossos pacientes, ao chegar em Fortaleza, né, ficarem acolhidos lá. Então, essa é uma despesa altamente importante. Tem uma casa lá de acolhimento, então essa casa justamente, essa despesa é dessa locação dessa casa, que tem um atendimento com direito à alimentação, ao transporte, até a dormida, se for o caso também, né, dormir. Isso é muito importante. Serviços de publicidades, 60 mil reais. Manutenção e conservação de veículos, 51 mil. E outros serviços de pessoa jurídica, 853 mil. Totalizando 7 milhões 182 despesa com serviço de pessoa jurídica. Outras despesas, aí temos a compra do PPI. A gente sabe que aquele medicamento que vem do Estado, ele não é gratuito, ele é pago. O município paga uma quantia mensal. E a gente vai pegar bimestral e trimestral esse medicamento lá, né? Que há muitas vezes, até a secretária falou hoje na reunião, que alguns até faltam e a gente tem que complementar, né, secretária? E a gente faz isso, o município do Sé tem essa competência de sempre se preocupar com isso, é importantíssimo. Outra despesa importante também é essa do rateio, consórcio também, o município, todo mês, é descontado um valor até o dia 20, que é enviado para justamente atender de forma mais precisa a questão do nosso consórcio público com a nossa cota, né, da nossa população. Então, nós já gastamos 490 mil até agosto. Diária civil, 7.520. Contribuição para a ZEP, 116 mil. Isso é uma obrigação. O município tem por obrigação pagar isso mensalmente. Se, por acaso, o município deixar de pagar pelo menos dois meses, a gente é bloqueio de contas. Então, isso é uma obrigação que a gente tem que fazer mensalmente. Então, toda a receita que entra no município, 1% daquela receita tem que ser destinada ao PASEP. E outras auxílios pessoas físicas, 117 mil. Esses auxílios são os nossos mais médicos do Brasil, que prestam serviço a gente tem uma lei que dá autonomia a gente passar um recurso financeiro para cada um, para poder se manter no nosso município. E material permanente, 62.205, totalizando 957 mil. Das despesas extras, a mesma coisa, como eu tenho uma receita extra, eu vou ter também despesas extras, é o repasse da receita extra. Totalizando 1.921.000, e restos a pagar são despesas de 2024 que foram pagas em 2025, totalizando 448 mil. Então, a despesa extra totaliza 2.370.000. Um resumo geral sobre as nossas despesas. O bloco de despesas com o pessoal, gastamos 10.023. O bloco de material de consumo, 1.514.000. O bloco de serviço de tecnologia e de informação, 23 mil reais. O bloco de serviço de terceira pessoa física, 61 mil. O bloco de serviço de terceira pessoa jurídica, 7.182.000. O bloco de outras despesas correntes, 957 mil. E despesas extras, 2.370.000, totalizando a despesa de 22.135.000 até agosto.
A gente pode ver que nesse gráfico a maior despesa realmente é a despesa com o pessoal, não só na saúde, mas qualquer canto que a gente for ver, qualquer área, saúde, educação, sempre a despesa será pessoal, e eu acho que é de extrema importância ser mesmo pessoal, porque a gente não tem como trabalhar sem ter as pessoas para atender o nosso público, né, a nossa população, que eu acho de extrema importância. E eu sempre falo, onde eu chego, onde eu trabalho, que quando perguntam para mim qual a obrigação mais importante para ser paga, são justamente nossos funcionários. Porque sem eles a gente não tem como ter administração. Certo? E um resumo geral sobre as nossas despesas. A gente passou de um saldo de 2024 para 2025 no valor de 419 mil, tivemos uma receita de 24.062 e uma despesa de 22.135. O saldo em agosto, referente a todos os saldos e contas bancárias da saúde, totalizou 2.347. E desse saldo que só está comprometido a pagar líquido, que realmente o que já foi prestar serviço, mas não foi pago, sai no valor de 288 mil. Então, se a gente observar o que entrou e o que saiu, nós estamos com um saldo bem positivo, graças a Deus, em nossos cofres da saúde. Certo? E só agradecer a todos. Vou lembrar aqui até um fato que eu falei hoje na reunião, que a gente recebeu 2 premiações importantes. Uma foi do selo Prata, que não só a Prefeitura recebeu, mas também ao setor aqui da Câmara, o Poder Legislativo, que vai receber agora dia 12 lá em Fortaleza esse selo, né? Eu acho que foram 58 municípios do estado do Ceará que foram contemplados com esse selo, prata, ouro e diamante. Nós saímos de uma classe pequena da saúde de 23% para 93%. Vou até agradecer a Regi, foi uma pessoa que foi exemplar nessa parte da gente, junto com o Marcel também, que foi exemplar na prefeitura com a gente. Né? E eu fiquei até feliz demais, falei até com o prefeito semana passada sobre isso, e a nossa tendência é subir mais, certo? Ele é uma pessoa que quer realmente que essa transparência se torne mais prática, né? E que a gente passe isso para a nossa população, para também ver como é importante a transparência. E outro selo importante também foi da primeira infância. Nós fomos o 6º município a receber o selo da primeira infância. Existe um portal específico lá no Tribunal de Contas, lá no TCE, que demonstra quais são os municípios que estão já com selo, que estão em andamento para o selo. E a gente finalizamos essa conclusão através da finalização do PPA e da LOA, que foi aprovado em final de outubro, aqui pelo Poder Legislativo. Nós fizemos todos os relatórios necessários e, graças a Deus, recebemos já esse selo a semana passada. Então, a gente está de parabéns por receber o selo. E se a gente for destacar o nosso site, temos lá 4 selos importantes já no nosso município. Tá? Passar agora para a nossa secretária. Ali, né? Ligou? Ótimo. Tanto faz. Luti tá onde aqui? Deixa eu colocar. O primeiro. Primeiro e segundo. Qualquer bom. Hã? A mesma marca, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, presidente. É um momento muito importante a gente aqui hoje. Oi? A gente está aqui hoje, né, fazendo essa audiência pública. Agradecer aos vereadores aqui presentes, a Regina e ao Gilberto, eu sempre quero chamar Gregório, e ao Gilberto pela atenção e também saber da responsabilidade da participação que o vereador tem. É muito difícil quando a gente não sente essa participação, Saulo, dos demais vereadores, porque às vezes fazem questionamentos e o momento oportuno é esse,
né? Não só da transparência, mas da gente também tirar as dúvidas. Não só o fato da gente estar aqui cumprindo uma lei, mas especialmente de explicar e mostrar tudo que a saúde tem feito e até onde a gente pode chegar, né? E é só avaliando e monitorando esses dados que a gente consegue ter esse acesso mais fácil, porque não é todo dia que a gente consegue sentar e ter uma conversa de 1, 2 horas, né, assim, disponíveis para estar explicando. E é muito importante isso, agradeço desde já. A gente vai prestar conta do primeiro quadrimestre, que são os primeiros 4 meses do ano, e do segundo também das ações. Na atenção básica, nós apresentamos aqui os atendimentos que nós tivemos. Nós tivemos 96.078 atendimentos, sendo que de médicos foi 11.702 atendimentos. Da enfermagem, nós tivemos 12.359. Visitas dos agentes comunitários de saúde, 64.305. Atividades coletivas, 708. Procedimentos de técnicos de enfermagem, 4.340. Na odontologia, 2.664. Atenção básica à questão da imunização. Em todas as nossas vacinas, nós estamos a mais de 100%. Em todas as nossas vacinas. Isso é um grande alcance, né? Um dos desafios que muitos municípios aí ultrapassam, né, vivenciando, têm essa vivência das dificuldades de imunização, e nós aqui no Cedro estamos de parabéns com a imunização do nosso município. Programa de saúde na escola, nós tivemos várias campanhas, iniciando do janeiro, que foi o Janeiro Branco, a prevenção da gravidez na adolescência, Carnaval com proteção, prevenção e uso de campanha, álcool, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, prevenção da violência e promoção da cultura da paz, campanha de ações de combate ao Aedes aegypti, prevenção da violência e promoção da cultura da paz também, ação, discriminação racial e bullying, a ação da saúde bucal, ação de meio ambiente, tema Dia Mundial da Água, campanha de mobilização nacional de vacinação nas escolas e a Semana da Alimentação Saudável. Nesse quadrimestre foram realizadas 10 ações. E aí são algumas fotos, né, que foram feitas durante esse período dessas ações. Deixa eu ver aqui o mais. E aqui nós vamos agora apresentar os atendimentos do Hospital Zulmira, certo? Nós tivemos 1.489 consultas especializadas, atendimento com urgência, 7.091, atendimento de urgência em atenção especializada, 11.414. Lembrando que esse primeiro que eu disse, de 7.000, são os que ficam em observação até 24 horas. Atendimento ortopédico, 52. Esses também têm colocado as imobilizações, certo? Administração de medicamentos, 383, parto normal, 15, parto cesárea, 81. Um atendimento de 20.525. Foram realizadas 80 cirurgias oftalmológicas, e agora nós vamos apresentar os atendimentos do Centro de Fisioterapia. Nós tivemos 1.020 atendimentos dentro da clínica de fisioterapia. A nossa central de regulação do município. Tivemos 85 consultas cardiológicas, 104 dermatologistas, 177 ortopedistas, ginecologista 106, pediatria 60, otorrino 112, oftalmologista 102, gastro 52, mastologista 24, endócrino 99, urologista 58.
Ecocardiograma foram realizados 77, 6 testes ergométricos, 352 ultrassonografias, 269 radiografias, 8 mapas, endoscopia 90, mamografia não houveram, eletrocardiograma 114 e colonoscopia 19. Alta complexidade. Foram realizadas 55 tomografias, 31 ressonância, cateterismo 9, oncologia 30, biópsias 44, cintilografia 10, um total de 179. Extra PPI. E aí, o que é essa extra PPI? Extra PPI é tudo que a gente faz que é pago com o recurso do município. É aquilo que nós não temos pactuado. A gente sabe que a vocação dos municípios de pequeno porte é o cedro, do cedro é a atenção primária. Então, assim, era para o município custear a atenção primária, parte da atenção primária, e a especializada está contemplado tudo dentro da PPI. Porém, nós sabemos que o recurso é pouco, o que é feito em PPI é muito pouco. Então, boa parte é feito também dentro do município, custeado com recurso próprio. Então, aqui dentro do município, nós tivemos 320 cardiologia, 60 ortopedia, 30 ginecologia, 150 obstetra, doutor Amilca, e 45 doutor Rodrigo, que é os que fazem a obstetrícia do alto risco, aqui dentro do município. 60 endocrinologia e 48 pediatria. Os atendimentos extra-PPI, ultrassonografias, 160, ultrassom obstétrica, 120, a morfológica e com Doppler, 45, eletrocardiograma, 240, tomografia, 79 e ressonâncias magnéticas, 32. Aqui é a questão do nosso transporte sanitário. Para Fortaleza foram 2.287 pessoas, no Cariri 1.490, para o Iguatu 660 e para o Icó 2.707, um total de 7.141 pessoas beneficiadas com o transporte sanitário do município. Questão da assistência farmacêutica, medicamentos dispensados na zona rural, 10.664. Medicamentos dispensados na zona urbana, 30.872, um total de 41.536. A vigilância epidemiológica, notificações de doenças, 75, nascidos vivos, 116, óbitos, 70. Vigilância epidemiológica, nós tivemos nenhum óbito infantil no primeiro quadrimestre, nós tivemos um óbito materno, nenhum óbito por Covid, 2 óbitos fetais e nenhum óbito de mulher em idade fértil. A vigilância sanitária, inspeções de estabelecimentos, 115, tivemos 5 denúncias, emissão de alvará, 109, ações educativas, 84, 313 o total. Controle de endemias. Eles tiveram atividades de pesquisas, palestras sobre as arboviroses, vacinação antirrábica e teste de DPP, que é a leishmaniose canina. As atividades realizadas, eles fizeram, inclusive eu vou apresentar que eles já, até dia 19, eles concluem todos os ciclos, né, de visitação dos imóveis. Pesquisa de chagas, 876, imóveis positivo, 8, imóveis borrifados, 8. Da dengue, pesquisa de dengue, 31.204, imóveis positivos, 102, depósitos positivados, 109. Aqui são os ciclos, né, que já estão sendo encerrados. Eles encerraram o quadrimestre dentro, inclusive, com o percentual abaixo da média, porque até 1%, e nós, em todos os ciclos, nós estamos abaixo. Controle de zoonoses. Cães eutanasiados, 18. Atendimentos caninos não tivemos cirurgias, não tivemos vacinação de cães e nem de gatos. Testes rápidos realizados, 1.200.
Testes rápidos de leishmaniose, reagentes 18. Exames sorológicos 54, que da leishmaniose também realizados. E o reagente, nenhum. Aqui, atenção psicossocial. Atendimento individual, 1.454. Atendimento em grupo, 5. Atendimento familiar, 110. Atendimento domiciliar, 46. Atendimento em situações de crise, 58. E aí nós vamos para o CEL. Radiografias, 145. Procedimentos gerais, 285. Um total de 430 procedimentos. E aqui o nosso laboratório coleta na zona urbana 5.701 e coleta na zona rural 14.336. Um total de 20.037 coletas. Programa de prevenção do glaucoma, foram 276 atendimentos. No núcleo do TEA, 180 crianças laudadas realizando terapia, lá no Mão Amiga. E aqui foram os atendimentos do Mão Amiga, que deu um total de 8.576 atendimentos. E aí são os nossos avanços, né? 100% das unidades básicas de saúde informatizadas, com prontuários eletrônicos, 100% dos pontos de dispensação da assistência farmacêutica informatizados com o sistema Horus. E aí são alguns registros das campanhas que foram feitas aqui dentro do município. As cirurgias, aqui o projeto de braços abertos, telemedicina, e aí apresentamos o nosso primeiro quadrimestre, as nossas ações. Aqui para o segundo agora. Eu não entrei muito em detalhe nessa questão do primeiro quadrimestre, porque eu ainda não estava aqui no município, certo? Mas a gente observa que vinha sendo feito um trabalho, né? Inclusive muitas ações, vacinação em dias, tudo direitinho, e vinha sendo feito um trabalho bastante relevante dentro do município. E aí agora eu vou apresentar para vocês o segundo quadrimestre, que eu peguei apenas 2 meses, que foi julho e agosto. Mudei um pouquinho o layout, pedi ajuda ao Regis, porque eu tenho um jeito diferente, né, de ver, e aí ele me ajudou nesse sentido da gente fazer. E assim, cumprindo a lei, né, a gente coloca a nossa população, a quem eu faço ênfase nesse momento. A população pelo IBGE, nós temos 22.334 pessoas. Isso nós sabemos que o financiamento da saúde, a maior parte do financiamento da saúde, ele é calculado em cima da população que é cadastrada pelo IBGE, o que contradiz a realidade dos sistemas que nós temos pelos sistemas federais, né, que, inclusive, são esses sistemas que eles monitoram e fiscalizam as nossas ações, e nós temos hoje mais de 28 mil pessoas cadastradas nos nossos sistemas, sendo assistidos pelo município. Isso tem um impacto no nosso repasse mensal. Vem uma queda em cima disso por conta dessa redução. E aí, como eu já coloquei, a gente está cumprindo a lei complementar 141 de 2012, né? Essa lei ela fala sobre a questão da transparência que a gente tem que ter dentro do município, e a gente vem cumprindo, lembrando que é obrigatoriedade que a audiência pública ela seja feita na Câmara. Então, por isso, a gente agradece muito a participação e essa oportunidade de estarmos aqui. E aí eu vou apresentar para vocês a rede física do município. Né? Nós temos a sede da Secretaria de Saúde, onde funciona o setor administrativo. Nós temos a atenção primária, que tem 13 equipes de saúde da família, né? Que são as UBSs, 13 postos de saúde, e temos mais 4
pontos de apoio e temos uma academia da saúde. Nós temos, no serviço especializado, o SAMU, nós temos o Hospital e Maternidade Local, que é o Zumira, nós temos o CEL, Núcleo do TEA, que é o Mão Amiga, o CAPES e o Centro de Fisioterapias. Dentro da atenção especializada, também temos o laboratório. Nós temos, Luciana apresentou para vocês que o maior gasto da saúde está com o pessoal, né? E aí eu vou apresentar para vocês o nosso quantitativo de pessoal. Nós temos 2 assistentes social, 21 cirurgião dentista, nós temos 13 enfermeiro e de saúde da família, nós temos 2 farmacêuticos, 10 fisioterapeutas. Onde é que eu estou agora? Temos 18 médicos, 1 nutricionista, 3 educadores físicos e 2 psicólogos clínicos. Temos 14 técnico auxiliar de enfermagem e temos técnico auxiliar de saúde bucal 13 e 1 veterinário. E aí nós vamos apresentar agora a atenção primária, a produção da atenção primária. Nós temos uma população cadastrada de 27.680, nós temos 16.838 famílias, nós temos 168 acamados, pacientes com asma, 334, crianças menores de 5 anos de idade, 1.707, deficientes, nós temos 1.517, diabéticos, nós temos 1.829, pacientes com DPOC, que são doença pulmonar obstrutiva crônica, nós temos 19, nós temos 210 gestantes, nós temos 5.689 hipertensos, nós temos pacientes maiores de idosos maiores de 60 anos, 6.028, uma população bastante considerável que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Mulheres em idade fértil, de 25 a 64 anos, 7.380 e acima do peso, 1.651. Nós tivemos no segundo quadrimestre, atendimento individual, 29.224, atendimentos odontológicos, 3.305, procedimentos, 34.351, visita domiciliar, 60.353, atividade coletiva para a população, 680, nós tivemos 5.859, vacinação, e marcador de consumo alimentar 15. A atenção primária por tipo de atendimento. Né? Nós tivemos consulta agendada e programada 81, a consulta agendada 7.941, nós tivemos escuta inicial e orientação 167, consulta no dia 21.008, atendimentos de urgência 27. O atendimento por profissional, o enfermeiro foram 13.664 atendimentos, o médico 13.783 e o dentista 5.969. Outros profissionais de nível superior, que aí é onde a gente coloca a equipe da EMUT, 1.777 atendimentos. Nós tivemos testes rápidos de hepatite C, 746, teste de gravidez, 41, teste de HIV para gestante ou parceiro, 134, teste de HIV, 250, teste de sífilis para gestante ou parceiro, 134, teste de sífilis, 337, teste de hepatite B, 353, teste rápido para detecção do COVID, 36, realização de exame citopatológico, 542.
do atendimento da saúde bucal, nós tivemos atendimento odontológico na atenção primária, atendimento de urgência, foram 124, os encaminhamentos 433, escuta inicial e orientação 3, gestante 223, pacientes com necessidades especiais 1, primeira consulta odontológica programática 1.243 e tratamentos concluídos 859, tendo um total de 3.305. E aqui eu queria fazer uma abertura e parabenizar a equipe da saúde bucal, porque nós mais do que triplicamos a meta de atendimento da saúde bucal no município, assim como também a questão do citopatológico. Vocês vão ver mais na frente, quando eu apresentar o mapa para vocês do crescimento desses 3 últimos meses do município. As vacinas, como eu já coloquei, eu não vou relatar, mas nós estamos todas acima de 100%, porque são muitas vacinas, mas também parabenizar toda a equipe da atenção primária, imunização, toda a equipe de supervisores da saúde, e assim eu fiz questão de que aqui estivessem, porque sem vocês a gente não conseguiria, de forma alguma, ter melhorado esses indicadores. Aqui é o Bolsa Família, nós também estamos com praticamente 100% das nossas coberturas, né? Cobertura dos beneficiários acompanhado 92,88%, cobertura de crianças 75,90%, crianças com vacina em dia 99,1%, crianças com dados nutricionais 100%, percentual de gestante localizadas 100%, cobertura de gestantes com pré-natal em dias 100% e gestantes com dados nutricionais 76%. E aqui eu vou apresentar para vocês o mapa de calor, que isso aqui foi uma estratégia do Regis, e eu queria que, se vocês, vereadores, pudessem dar uma olhadinha, para vocês poderem entender aí. Eu estou apresentando aqui para vocês os indicadores do município. O mapa de calor, ele vai, quando ele não está notas baixas, ele fica no vermelho e no laranja, nesses tons mais avermelhados, puxando para o laranja. Quando ele vai melhorando, ele vai passando do amarelo para o verde. E se a gente for fazer uma análise de como estava esse mapa, visualmente já é possível notar. O C1, que ele está aí como atenção primária, é a necessidade que nós temos, que ele foca no acesso à primeira consulta, ou seja, o acesso da população dentro da atenção primária. Se vocês observarem o mês de setembro e outubro, como ele melhorou, como ele avançou, é notável a melhoria. Você pode ver aqui no distrito de Santo Antônio, ele está vermelho, mas ele está 7,1. Ele melhorou, porém, ele continuou vermelho aqui, porque só agora é que veio contabilizar direitinho ele. Então, aqui a gente observa que ele está 7,1 e tá abaixo, né? Como se tivesse abaixo, meio vermelho. Mas os outros todos, vocês observem, lá também estava sem médico. O médico tinha saído, a gente estava sem enfermeira. Aliás, a gente passou, eu acho que uns 3 a 4 meses sem enfermeiro ou mais, não foi? Quando eu cheguei, já não tinha enfermeiro lá e a gente estava no processo de convocação. Então, por isso, esse atraso. Pronto. Aqui agora, nós vamos para o C2, que é o desenvolvimento infantil, né? É a garantia. Observem como ele continua meio amarelo e laranja ainda com esse déficit. Por quê? Porque é um indicador novo. As unidades, as equipes, elas vinham fazendo esse trabalho, porém não estava sendo lançado da forma correta. E aí, muito mais, tão importante quanto fazer os atendimentos, existe a importância de se lançar de forma correta nos sistemas.
Até porque o Ministério da Saúde ele não vem até aqui para enxergar a nossa produção e os nossos atendimentos. O que eles visualizam é o que a gente está informando no sistema. Por isso, a responsabilidade que nós temos e o cuidado também que a gente teve desde o primeiro momento, presidente, que a gente entrou aqui, foi de trazer uma pessoa para fazer capacitações com todos os profissionais, inclusive os nossos profissionais, os agentes comunitários de saúde. Então, a gente está capacitando todo mundo para que a gente consiga realmente melhorar essa questão da informatização. No componente 3, que é a gestação e o puerpério, né? Além da gente garantir todos os exames da gestante, garantir o pré-natal de qualidade, nós também precisamos garantir a saúde e as visitas e tudo também das crianças. Eu estou falando assim de um modo bem mais fácil para vocês, que vocês tenham melhor compreensão. A gente precisa, até 2 anos de idade, conseguir dar toda a assistência também ao recém-nascido, né, a essa criança. E aí a gente também tem melhorado o nosso mapa, tendo também ainda que ter uma melhorada nessa questão desse atendimento a essas crianças para, consequentemente, organizar esse mapa de calor aqui e ele ficar todo verdinho. Mas eu acredito que o próximo quadrimestre que a gente apresentar, isso vai ter uma mudança bem considerável, porque aqui a gente está, praticamente, depois dessas tomadas de decisões, que a gente está apresentando 2 meses só, né? Digamos assim. Nós temos aí os pacientes diabéticos, vocês viram que é um número considerável que o município tem, né? Nós temos quase 2.000, não, nem lembro mais quantos pacientes diabéticos, mas temos uma quantidade considerável de diabéticos e nós estamos aí conseguindo, todo mundo verdinho, porque está conseguindo ter. E eu queria ressaltar aqui que a gente não garante só o que preconiza o indicador, que é a solicitação da hemoglobina glicada. A gente garante também o exame para que a gente consiga fazer, de fato, o monitoramento desse paciente e controlar as taxas desse paciente. Nós temos também o C5, que é o cuidado da pessoa com hipertensão, componente 5, e aí, no mês de agosto, ele está todo vermelho, é porque foi um erro na importação dos dados do Ministério da Saúde. E a gente já solicitou, eles devem estar reorganizando, mas, mesmo assim, não impactou nos nossos indicadores. Observa-se que está todo verde também, é um dos melhores indicadores que o município mantém. Nós temos aí o C6, que é a pessoa idosa, né, a saúde da pessoa idosa. A gente também deu uma melhorada. Vocês podem observar que vem o mês de setembro e outubro, houve uma crescente considerável. E o C7, que é a prevenção. A prevenção é aí onde eu coloquei para vocês. Olha, em janeiro, se vocês olharem, o percentual era de 21,9%. Nós concluímos outubro com 62%, a nossa maior taxa, 67,5%. Ou seja, nós estamos ultrapassando o que preconiza o Ministério da Saúde, o indicador. Nós conseguimos ultrapassar. Isso foi feito um trabalho de planejamento com as equipes. A gente sentou com todas as equipes de saúde, visitando uma a uma, monitorando, conversamos com todos os supervisores, fazendo as orientações, como era que a gente iria trabalhar. Fez um trabalho em conjunto com a atenção primária, atenção especializada e educação permanente, e o resultado é esse aí, né? Que a gente melhorou aí bastante, triplicou. E o que é que isso significa para a saúde do município? É que nossas mulheres, elas estão tendo realmente a prevenção feita dentro do período correto, porque se tiver algum problema, alguma complicação, a gente consegue detectar em tempo hábil para início de tratamento precoce. E assim a gente garantir realmente que essa mulher ela tenha um acesso mais rápido ao serviço de oncologia e tendo maior chance de cura daquele câncer. Então, o resultado é
realmente extraordinário para o nosso município. E aí foram todas as ações que nós realizamos do Programa de Saúde na Escola. A do Tracoma, que é uma das campanhas que mais se destaca, que a gente realiza em todas as escolas. Foram 21 ações realizadas nesse quadrimestre. Nós tivemos o Agosto Dourado, nós tivemos a saúde ambiental, nós tivemos prevenção de acidente no trabalho, climatério, ações com os hipertensos na novena de Santo Afonso, combate à violência contra a pessoa idosa, uso racional de medicamentos, saúde bucal, mais plantas medicinais, abuso e exploração sexual de criança e adolescente, segurança no trânsito. Aqui foram as ações da educação permanente que a gente fez. E aí, nessa última foto que está aí, a gente criou, dentro da Secretaria de Saúde, o Café com Planejamento. O que é isso? Uma vez por mês, a cada última quarta-feira do mês, a gente se reúne com todos os coordenadores e nós vamos planejar o mês seguinte e avaliar as ações que nós fizemos. Então, isso está impactando diretamente nesses resultados, porque assim a gente consegue monitorar em tempo real, né, a situação, não deixando para monitorar apenas no fechamento de quadrimestre ou no fechamento de ano. Aqui são os atendimentos do Hospital Zulmira Cedrim. Nós tivemos consulta 2.075, atendimento de urgência com observação de 24 horas, 7.496, atendimento de urgência, 7.932, atendimento ortopédico com imobilização provisória, 20, administração de medicamentos, 315, radiografias, 883, ultrassom, 534. Tivemos o cateterismo vesical de demora de procedimento 26, retirada de pontos 45, curativo de grau 2, com ou sem debridamento 179, excisão e lesão e sutura de ferimento 168, 87 cirurgias de catarata, parto normal 21, parto cesariano 86. A rede de atenção secundária do município, nós tivemos o centro de fisioterapias com 1.020 atendimentos, aumentou muito. Agradecemos também a parceria desses atendimentos também em domicílio, que vem nos ajudando. O CEL municipal, e aqui eu quero também dizer do aumento desses atendimentos, né? Nós tivemos aplicação tópica de flu 20, selamento provisório 19, biópsia 1, radiografia 205, consulta de profissionais de nível superior 218, retirada de pontos de cirurgias 43, restauração 62, curativos 23, raspagem 683. Nós tivemos profilaxia 19, 16 correção de irregularidades, curetagem 22, odontia 6, exodontia de dente permanente 81, remoção de dente retido 45. Nós tivemos um aumento no CEL para 1.463 procedimentos. Nesse último quadrimestre, de 400 e alguma coisa que a gente fez no quadrimestre passado, nós passamos para 1.463. O núcleo do TEA. O núcleo do TEA, nós tivemos 6.332 atendimentos. Lembrando que lá nós estamos hoje com 200 crianças laudadas. Para janeiro, a gente quer trabalhar com 250 crianças, ampliar esses serviços. Nós tínhamos, em média, esses atendimentos no quadrimestre que eu falei aqui, nós tivemos
6.332. Só nesse mês nós tivemos 5.800 e alguma coisa atendimentos pelo Mão Amiga. Só esse mês de novembro. Pronto, aqui. E aqui é o CAPS. O CAPS ele está com acolhimento 2, atendimento individual 1.258 atendimentos, atendimento familiar 78, acolhimento inicial 100, atendimento domiciliar para pacientes 4, atenção às situações de crise 40, um total de 1.482. Eu queria aqui também comunicar que a gente está fazendo a questão do matriciamento dentro do CAPS. O que é o matriciamento? É a busca ativa, a avaliação desses pacientes, como a situação de cada paciente individualmente, assim como também nós vamos fazer dentro da atenção primária, em conjunto com a atenção primária. A ideia é que a gente possa levar o CAPS à atenção primária, para que esses atendimentos eles possam ser feitos de forma integral. E aqui a consulta de glaucoma. Nós tivemos 3.375 atendimentos. Eu queria aqui ressaltar que a gente fez uma auditoria dentro dos atendimentos desse programa do glaucoma. Identificamos que tinha alguns pacientes que não eram do município de Cedro sendo atendido aqui. E aí a gente começou a fazer um trabalho de qualificação, para que a gente desse realmente prioridade aos pacientes do Cedro. E aí a gente fez uma triagem, está sendo feita uma avaliação, para que a gente consiga dar. Porque a partir do momento que a gente começa a atender pacientes de outros locais, a gente deixa de atender os pacientes do nosso município. E assim a gente poder garantir de forma melhor, não só o atendimento, mas também o colírio e todas as outras necessidades que eles precisam, assim como os exames de acompanhamento e monitoramento, certo? A nossa central de regulação, que também está fazendo um trabalho diferenciado, nós estamos conseguindo hoje não só monitorar nossas filas, mas principalmente qualificar. Nós tínhamos uma fila que ela era irreal, que ela ainda é, nós estamos melhorando isso, era uma fila de pacientes que estavam lá de 2022, de 2020, que já tinham feito cirurgias, que já tinham feito exames e que ainda constavam lá na fila, que não tinham saído dessa fila. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente solicitou à coordenadora Mirella que ela sentasse, disponibilizasse tempo para ela ligar um a um para os pacientes que estão nessas filas há algum tempo, para saber se realmente já fizeram ou não fizeram, para que a gente possa dar prioridade a esse pessoal que está há mais tempo na fila esperando por esses exames. E aí nós tivemos consultas 96 com cardiologista, isso é na policlínica, tá? Dermatologista 101, ortopedista 194, ginecologia 100, pediatria 51, otorrino 111, oftalmologia 99, gastro 64, mastologista 24, endócrino 107, urologista 59. Ecocardiograma 90, teste ergométrico 8, ultrassom 360, radiografia de subgrupos 252, mapa 12, endoscopia 94, mamografia 96, eletrocardiograma 69, colonoscopia 22. Um total de 2.099 procedimentos ofertados. Eu acho que vocês lembram um valor que Luciane falou, que é descontado mensalmente, todo mês, desse consórcio da policlínica, né, que entra a policlínica, CEL e o transporte sanitário. Um valor de 240 mil mês. Então, assim, é importante que a gente esteja cobrando, 240 mil quadrimestre. É importante que nós estejamos cobrando. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz é porque eu fico monitorando o que eles estão ofertando, se condiz com a realidade do que a gente está precisando, né? E do que a gente está pagando também. Porque que a gente mande ou não mande o paciente, esse dinheiro vai ser descontado, porque é um consórcio.
Então, a gente precisava disso. Então, fomos para uma reunião junto com a coordenação da regulação, e lá a gente discutiu sobre esses atendimentos. E uma das coisas que me chamou muita atenção era o absenteísmo. O absenteísmo era altíssimo aqui do Cedro, ou seja, a gente marcava e o paciente não ia realizar o exame, e a gente acabava aqui perdendo. Então, a gente chamou a regulação e disse, a partir de agora a gente vai trabalhar assim. E esse absenteísmo, ele reduziu consideravelmente. Ainda existem as faltas, mas ela reduziu consideravelmente. E outra coisa foi a cobrança do aumento desses exames, né? Então, por que era que acontecia esse absenteísmo? O paciente não era avisado em tempo real, em tempo oportuno para ele se organizar, para conseguir marcar o carro. Ou a mensagem não chegava da forma correta, a ligação não chegava da forma correta até esse paciente. Tinha prejuízo o paciente, o município, né? Consequentemente, por conta desse absenteísmo. E aí a gente melhorou essa comunicação, e eu vou reforçar o que eu falei na fala hoje de manhã. Um dos grandes problemas que a gente tem na gestão pública é a comunicação. O subfinanciamento, ele é claro para todo mundo, até porque eu falo muito com relação a isso, porque hoje o Ministério da Saúde, ele não financia a saúde como é para financiar, ele dá incentivos. E a grande conta, ela cai nas costas dos municípios. E quem sofre mais com isso são os municípios de pequeno porte, porque nós não temos uma arrecadação justificável. E aí precisa que o gestor, tanto o gestor da saúde como o gestor municipal, ele tenha conhecimento e articulações políticas para depender das emendas parlamentares para poder conseguir manter a saúde de qualidade, principalmente a saúde, porque a educação, ela tem um fundo próprio, ela consegue andar com as pernas dela, mas a saúde é uma consequência muito forte. E aqui eu quero ressaltar a importância do prefeito e dos vereadores quando tem esse cuidado e esse zelo de fazer uma boa gestão e zelar, de fato, pelo recurso da saúde. Pelos recursos que aqui vêm. Porque se a gente está conseguindo entregar tanto com esse subfinanciamento, você calcule aí quando a gente começar a otimizar esses recursos como é para ser. Dá realmente a quem tem menos. Aqui a alta complexidade, que é também da PPI, as tomografias que nós realizamos, angiotomografia de crânio foi uma, de tórax uma, a PAF de tireoide uma, a cardiologia 223, o cateterismo 10, cintilografia do miocárdio 6, cirurgia de cabeça e pescoço 3, buco 2, cirurgia vascular 13, fissura do lábio palatina, 3, densitometria, 13, eletroencefalograma, 13, anátomo patológico, 58, mastologia, Hospital Santo Antônio, 1, nefrologia, 5, neurocirurgia, 5, neurologia, 14. Oncologia, 26, ortopedia, 1, que é cirurgia do pé, ortopedia de joelho, 28, clínica geral, 1, cirurgia plástica 1, ressonância magnética 26, tomografia 59, angio-TC de abdômen 1, cirurgia de tórax 2, eletrocardiograma 1, lego 1, ortopedia 1, ortopedia cirurgia de ombro 4, cirurgia de quadril 7, urologia 5, dermatologia em Fortaleza 1, endócrino 3. E aqui alta complexidade, que são os pacientes que são atendidos pelo aquele programa do APLV, são 5, hemato 3, pneumologia 2, o programa estadual da endometriose 4, PET-scan foram realizados 1, total de 354 atendimentos. E aqui é o extra PPI, aqui é o que é pago com recurso do município. Cardiologia 320, 80 ortopedia, ginecologia 40, obstetrícia Dr. Amilca 200, obstetrícia Dr. Rodrigo 60, endócrino 293, pediatra 80.
ultrassom 160, ultrassom obstétrica 160, morfológica e com Doppler 60, eletrocardiograma 240, tomografias 86 e ressonâncias magnéticas 33. Aqui foi o transporte sanitário, nós tivemos 5.596 usuários atendidos. Aqui a nossa vigilância epidemiológica, a questão dos agravos confirmados. E aqui eu vou chamar a atenção para a questão da AIDS. No nosso município, nós temos pacientes confirmados e tem alguns que estão confirmados e a gente correndo atrás de tentar fazer com que ele tenha acesso ao tratamento, porque existe uma resistência também. Atendimento antirrábico 25. E lá vamos aqui de novo, sífilis em gestante, 2. Isso é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar bastante aí na atenção primária. Inclusive, já estamos trabalhando, né, a melhoria, porque não é admissível hoje a gente ainda ter gestantes com sífilis na atenção primária. E esse problema não é só aqui do Cedro. Tá, em todo canto, uma vez que a gente disponibiliza dentro das UBSs as medicações apropriadas para o tratamento. E a gente ainda tem recusa de mulheres para fazer o tratamento, assim como os parceiros. É uma luta da gente mandar buscar em casa. Eu vejo as enfermeiras, a coordenadora da atenção primária, da vigilância, vá buscar, tem que resolver e para poder a gente conseguir fazer. E as complicações de um recém-nascido que vem, né, com uma sífilis congênita aí é gravíssimo, né? E aí nós estamos com as nossas UTI neonatal superlotadas. Se vocês observarem e se forem pesquisar, a região do Cariri é a região que mais disponibiliza leitos de UTI no Ceará. E nós ainda passamos por aperreios atrás de leitos. Então, onde é que está o erro? O que é que a gente precisa melhorar? É aumentar leitos ou é melhorar a promoção e a prevenção e o cuidado lá na atenção primária? Né? A gente precisa refletir sobre isso. Também nós estamos aí com 36 casos de dengue, isso também chama muita atenção. Isso aqui são casos positivos, né, confirmados de dengue. E aí eu queria aqui parabenizar o trabalho dos agentes de endemias também, que tem sido muito intenso, porém a gente sabe das dificuldades, da luta que nós temos para a melhoria da questão do financiamento desses agentes comunitários de saúde. São muito poucos para dar de conta do tamanho da demanda. Ou faz chagas, ou faz dengue, ou faz as visitas dos imóveis e as liras, né? E fica uma coisa, e hoje a gente precisa entender que a dengue ela precisa ser trabalhada. Tá aí o novo vírus, né, o tipo 3, que ele é muito mais letal. Ele está aí circulando e a gente precisa trabalhar a dengue de janeiro a janeiro. Não é mais só aquele período que nós tínhamos ali no iniciozinho. Inclusive mudanças aí pelo Ministério, pelo Estado, com relação ao monitoramento, à fiscalização e às ações. E a gente aqui dentro do município vai permanecer fazendo por completo todas as ações. Aqui é a questão do Covid. O Covid ainda está aí, minha gente. O Covid não passou, a gente precisa estar em alerta. Nós tivemos 2 casos confirmados de Covid aqui no município nesse quadrimestre. E aqui a questão da vigilância epidemiológica do sistema de nascidos vivos, né, o SINAS, que nós tivemos um total de 68 nascidos vivos, 19 por parto vaginal, 49 por cesárea, com 7 e mais consulta de pré-natal 61, de 4 a 6 consultas de pré-natal 5, com 1 a 3 consultas de pré-natal 2, gravidez na adolescência 5 e baixo peso 6. Gravidez na adolescência, gente, é algo que a gente vai precisar trabalhar muito,
muito precisar difundir, não só dentro das escolas, mas também em todo o espaço que a gente tiver a oportunidade de educação, estar levando isso à frente. Porque um dos grandes problemas que nós temos é menina sendo mãe de menino, né? O corpo ainda não está preparado, as crianças normalmente nascem prematuramente e várias outras complicações. A questão da saúde mental, tem toda uma situação que se precisa trabalhar. E aqui a vigilância epidemiológica, né? Morte prematura não tivemos nenhuma, mortalidade infantil e fetal nós tivemos 3, e isso aqui abre-se liga-se aí a luzinha vermelha, que a gente precisa ficar atento, o motivo e por que essas mortes, e como é que nós vamos fazer para evitar. E o total de óbito no município foram 37 mortes. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, aí o diabetes, 4. Neoplasias, nós tivemos 9, que são tumores. Transtornos mentais e comportamentais, 1. E doença do aparelho circulatório, 8. Doenças do aparelho respiratório, 7. Deixa-me ver aqui mais quem é. Doenças do aparelho geniturinário, 1. Algumas afecções originadas no período perinatal, 1. Sintomas e sinais achados, anormalidade, exames clínicos e laboratoriais, 6. E aqui a vigilância sanitária, né? Nós tivemos 39 inspeções, denúncias foram 5, emissões de alvarás sanitários 30, ações educativas 26, um total de 100 ações. E aqui é o núcleo do controle de endemias, que foram, os ciclos das visitas foram feitos 2, levantamento do índice rápido para o Aedes aegypti, que é a Lira, 2, as ações e educação de mobilização, 4, ciclo do fumacê costal, foram 6, visita aos pontos estratégicos, 8. Os imóveis inspecionados foram 451, os imóveis com presença de triatomíneos foi 1, e borrifações de inseticidas utilizadas, 1. Isso aqui é para chagas, viu? Aí, leishmaniose, teste de DPP realizado 24, DPP reagente 49, exame de ELISA realizados 49, cães eutanasiados 13, não houve vacinação, agora até agosto, né? Que a gente está apresentando aí. Até agosto não houve vacinação, porque foi agora, esse mês passado, que a gente fez. E aí, mais uma vez, a gente até o final do mês está completando todos os ciclos aqui. Nós estamos também aí abaixo, né, como preconiza, menos de 1%. E aqui a assistência farmacêutica. O número de usuários atendido, 29.891. E o número de medicamentos dispensados no segundo quadrimestre, 1.159.094. Aqui é por comprimido, por isso que a gente diz 1 milhão, tá? É por comprimido que a gente contabiliza pelo sistema. E aí, aqui, agora eu já quero fazer, houve um questionamento na nossa reunião e eu queria aqui apresentar. Nós temos uma PPI, que é um modelo de compra centralizada no Ceará, onde é descontado mensalmente um valor do município para a compra da atenção primária, que são aqueles medicamentos básicos que é para estar nos postos de saúde. E tem os medicamentos do componente especializado. Os medicamentos do componente especializado têm um percentual que é do município e tem um percentual que também é descontado do município, tá? E tem um percentual que também é do Estado, que é a contrapartida do Estado. O que é que acontece? O Estado também, às vezes, ele tem a dificuldade com fornecedores, com entrega, com licitação, e, às vezes, não entrega em tempo hábil, que não justifica, porque ficam os outros municípios todos nessa situação. E, uma vez ou outra, acaba que faltando medicamentos. Porém,
o município tem uma licitação, certo? Para fazer a compra desses medicamentos, para que a gente não deixe faltar os medicamentos básicos, essenciais, que não podem faltar. E aí isso é uma contrapartida extra do município, que é feito um investimento do governo municipal para que a gente faça a aquisição desses medicamentos para não faltarem. Então, assim, muitas vezes nós somos questionados, porque fulano foi receber o medicamento e não tinha, na atenção primária está faltando. Mas a gente faz de tudo para que esses medicamentos não faltem. Lembrando que a obrigatoriedade, e a lei ela é bem clara, e ela diz que o município ela tem a obrigatoriedade de fornecer o composto químico, não a fórmula. Melhor dizendo, a fórmula. A gente não tem a obrigação e nem deve fornecer marca. E, por questões umas ou outras, alguns pacientes têm a necessidade, principalmente os pacientes aí, que têm algum tipo de transtorno, os médicos passam a questão e deixam lá bem claro, a Aristab. A Aristab é uma marca. Porém, essa medicação, ela não tem nem no elenco do SUS disponibilizado, ela só tem essa medicação porque ela é em gotas. E aí os neurologistas, os neuropediatras, identificaram que ela tem uma melhor absorção, mas não tem nada comprovado cientificamente com relação a isso. E foi identificado que ele é um acesso melhor ao paciente, o paciente tem uma melhora considerável depois que faz uso dele. Então, a maioria dos pacientes que faziam uso da risperidona, que tem pelo SUS, de outras medicações, acabam que sendo passado esse outro medicamento. E aí o que é que acontece? A gente tem um cadastro dentro da saúde que também é fornecido pelo governo municipal, que isso aí é um ganho muito grande para o município, porque é o prefeito municipal que investe e que se atentou para isso e disse, eu vou disponibilizar. Faz um cadastro dentro da Secretaria de Saúde, a gente pede a farmacêutica da EMUT para fazer essa análise, junto com o pessoal da farmácia, que também tem outro farmacêutico lá dentro, e outros técnicos para fazer análise, assistente social, para que a gente possa dispensar esse medicamento, mas através de cadastros. A gente não pode estar dispensando, porque também a gente não vai conseguir atender todo mundo. Então, a gente precisa fazer essa triagem dentro do município para conseguir ofertar as medicações de forma equânime, como preconiza o SUS, que é dar mais a quem tem menos. E aqui é o consolidado do laboratório. Nós tivemos na zona urbana 17.536 atendimentos e na zona rural 8.223, um total de 25.799. Lembrando que nós temos uma lei municipal que ela reza a obrigatoriedade de que esses exames na zona rural eles sejam coletados na unidade básica de saúde. Nós fizemos auditorias, nesse período, nós tivemos uma auditoria dentro do laboratório municipal e dentro do Mão Amiga, onde a gente foi realmente para avaliar as necessidades, ver o que era que a gente poderia melhorar e se realmente estava batendo com a demanda, estava batendo com a realidade do município. Para isso a gente sentou, analisou e assim a gente está criando estratégias para o próximo ano. A gente observou que tinha muitos exames, Gilberto, que eram solicitados a pedido, muitos exames, pacientes que repetiam a cada 2 meses, 3 meses, vários exames, sem necessidade, e a gente observou que tinham pacientes que tinham necessidades e não tinham acesso, porque já tinha esgotado todos os exames. Então, a gente vai fazer, já implantou os protocolos, a gente agora vai ser mais rigoroso com relação a isso, para que realmente a gente possa garantir exames a quem precisa, que aquele exame de rotina, ou só a pedido para você querer saber como é que você está, o check-up, como é feito, eles fiquem mais atrás e a gente dê prioridade realmente a quem precisa. Ao paciente hipertenso, ao paciente diabético, ao idoso, à criança, ao paciente da oncologia, da hemodiálise,
ao paciente que está em investigação de um câncer e várias outras situações que a gente tem, né? E aqui foram os atendimentos do SAMU, uma parceria excelente que a gente tem, uma aproximação junto com a equipe do SAMU, inclusive capacitações nós vamos estar trazendo para cá através do SAMU. Isso é muito importante, não só para a equipe do SAMU, mas para as UBSs também a gente vai estar levando e para o hospital. Tivemos um total de 392 ocorrências. E aí os avanços são as unidades básicas de saúde informatizada, né, com o uso do prontuário eletrônico, a dispensação da assistência farmacêutica informatizada com o sistema Horus. Nós estamos reformando todos os postos de saúde do município. Iniciamos pelo Santo Antônio, que já foi entregue. Estamos reformando o Pega Voante e o Lajedo. Quando terminar, a gente vai passar para o centro, né? A gente está indo pelas prioridades. Vamos reabrir o ponto de apoio da Pitombeira, é uma reivindicação do pessoal, está dentro do nosso plano, né, aí, e a gente vai reabrir aquele posto de saúde lá para a gente assim conseguir. Eu fui fazer uma visita até lá, fiquei impressionada com a distância que é para o acesso dessas pessoas até aqui, né, a dificuldade que tem. E eu tenho muito assim, eu acho que eu só consigo fazer uma boa gestão quando eu consigo conhecer o território que eu estou trabalhando. E aí, por isso que muitas vezes eu me desloco daqui, vou até as unidades, eu vou conversar com as pessoas, eu pergunto como é que está, para a gente poder entender a realidade. Porque mais do que eles, do que nós, quem sabe, são eles que estão ali todos os dias e vivenciando as dificuldades do dia a dia, assim como também os profissionais. E aqui é o programa Braços Abertos, o Cariri é referência, né, hoje a nível nacional, com esse programa, que é a integralidade, a planificação das redes, e onde a gente está querendo e está tentando fazer com que todos os serviços eles se comuniquem, a gente consiga integralizar a garantia das vagas da gestante, dos RNs, a garantia do paciente do AVC, interligado com a rede de urgência e emergência, como é para ser, para que o nosso paciente aqui do Cedro ele consiga chegar lá dentro do Hospital Regional do Cariri, e, se Deus quiser, no regional aqui do Centro-Sul, em tempo hábil para fazer a aplicação dos medicamentos do AVC, né, os trombolíticos, que são essenciais para salvar as vidas dessas pessoas. Então, a gente teria que tirar daqui o paciente em 4 horas e meia, garantir que em 4 horas e meia esse paciente com suspeita de AVC ou com AVC confirmado, a gente consiga estar com ele dentro dessa janela, dentro do hospital regional. E muitas vezes nós perdíamos por conta do acesso e do fechamento do diagnóstico desse paciente aqui dentro do município. E aqui foram as várias ações. Nós tivemos aí a posse do nosso conselho. Aqui hoje está a Islia, a presidente do conselho. Quem mais do conselho está por aqui? Só Islia, né? Ah, tem Silésia, Carol, isso. Regis é o multi. Aqui as ações dos agentes de endemias, as borrifações, né, que a gente fez nos pontos estratégicos. Aqui foram as ações que nós realizamos nas UBSs. E, assim, eu queria aqui, em nome da coordenadora da Atenção Primária à Saúde, agradecer a todos os profissionais pela melhoria dos serviços que estão sendo implantados, a todos os coordenadores, supervisores. A gente só está conseguindo alcançar esses números porque, por trás, tem uma equipe que não mede esforços para que as ações aconteçam. Nós saímos de 21% para 62% no citopatológico. Eu não forcei ninguém, eu não fui obrigar ninguém. A gente teve uma conversa e muitos profissionais trabalharam, Regina, à noite para conseguir atingir aquela mulher que não consegue, durante o dia, fazer o exame do citopatológico. E nós conseguimos
triplicar esse número graças a esses profissionais que renunciam. Às vezes as pessoas questionam muito a saúde e as ações da saúde, muita coisa. Eu agora vou ficar de pé, porque eu vou encerrar. Mas as pessoas questionam, mas não sabem o tanto de renúncias que a gente faz para que a saúde tenha uma qualidade. Todo mundo, no final do expediente, fecha suas portas e vai para casa. A saúde, ela não consegue fechar as portas dela. Nós estamos à disposição 24 horas, assim precisem. Porque se ligar 10 horas da noite, a gente tem que ter uma resposta. Se ligar no sábado, no domingo, no feriado, no dia santo, a gente vai estar lá para ajudar. Mesmo sabendo que nós temos o hospital, mas nós carregamos com a gente essa responsabilidade, e eu vou além, é uma missão fazer saúde pública num país como o nosso. Então, assim, meu muito obrigada a todos vocês, porque se não fosse essa vontade, esse desejo de querer fazer, nada do que tem sido feito aqui, dinheiro injetado, principalmente a atenção dos vereadores, quando eles, pela primeira vez, eu queria aqui fazer esse elogio em público, a Câmara de Vereadores convocou o secretário de Saúde para discutir sobre as emendas parlamentares para implantar para a saúde. Pela primeira vez, isso nunca aconteceu. E olhe que eu já fui gestora de muitos municípios, e maiores até. E nunca houve esse diálogo tão próximo para saber qual era a realidade, e não a necessidade pessoal dele, mas a realidade do município, a realidade da população, para poder injetar o dinheiro da forma coerente, como é para ser. Então, muito obrigada a todos, que Deus abençoe, que nós possamos, muitas vezes, estar comemorando as grandes conquistas da saúde desse município, porque a gente tem que dar a César o que é de César, né? O prefeito, ele faz sem esforço, a equipe faz sem esforço, os vereadores faz sem esforço, que eu digo obrigação, mas pela vontade e o desejo de que as coisas aconteçam como é para acontecer, e por amor a essa terra que é o Cedro. Viu? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Queria aqui cumprimentar nosso presidente, a colega vereadora aqui, Regina, cumprimentar secretárias aí, a secretária administrativa, a secretária executiva, seu nome, cumprimentar todos que fazem a saúde, servidores, cumprimentar servidores dessa casa e dizer que esse é um momento ímpar, importante para, não digo nem só para a Câmara, mas para a coletividade do município, porque nós vimos aqui, a gente sabe que é a lei, né, vigente no país, a Lei 101, de responsabilidade fiscal, e a 142, que é a Lei de transparência. E essa transparência e essa informação, ela é de vital importância para o cidadão e a cidadã, porque ela está sendo transmitida aqui pelas redes sociais e, consequentemente, parte da população está tomando conhecimento, porque quanto os números não há argumentos. Então, nós vimos aqui, cumprimentar aqui o nosso competentíssimo contador Luciano, que fez uma prestação de conta aí, da receita, da despesa, né, e dos investimentos, que muitas coisas eu não considero nem como despesa, mas sim como investimentos. Então, parabenizar aí o Luciano, a gente sabe da sua competência, parabenizar aí a secretária, porque também fez um relato das suas ações, ela planeja, faz isso, mas quem realiza isso são os servidores. Então, são soluções de várias mãos, você não faz isso sozinho. Parabenizar o gestor,
que também dá essa condição para que vocês possam trabalhar e levar até a ponta, que é a população. A gente sabe que saúde nesse país é difícil, principalmente a saúde pública. Mas quando há a boa vontade, quando há o planejamento, há um resultado mais, chega lá na ponta, que é o caso do nosso município. A gente viu aqui as ações que o município tem demonstrado e contra fatos não há argumentos. Está tendo até premiação aí. Então, isso é fruto de um trabalho, de um planejamento, de uma responsabilidade. E nós sabemos que são duas partes, né? A parte terciária e a parte que é de responsabilidade do município, né? Então, a parte que é de responsabilidade do município, a gente sabe que anda a passos largos. Já a terciária, ela depende muito do governo federal, do governo estadual, e existe uma central onde se colocam lá na central algumas ações, e isso, nas nossas andanças, nas nossas visitas, eu visito muito as UBS, principalmente na zona rural, que é um pouco mais distante, e aqui também, na sede do município, a gente é muito cobrado com relação a algumas consultas específicas. Por exemplo, na consulta de neurologista, neopediatra, são consultas difíceis de se conseguir. Então, muitas das vezes a pessoa diz, só está com 1 ano, está com 2 que está lá. E qual é a nossa função como representante do povo? Ir lá, meus meninos, saber como é que está o posicionamento. Tem muitas das vezes lá que a pessoa tem 1000 pessoas na frente para ser atendido, porque é atendido por região e por município. Tem ação dessa, que é atendida apenas 2 por mês, ou 3 por município. Eu não sei até que ponto pode-se fazer um movimento dos municípios para ver nessa central que é que pode ter uma agilidade. Também na questão das tomografias, tem esse mesmo tipo de reclamação. Na questão das próteses, que as pessoas, seja de ouvido, seja de joelho, seja de quadrilha, também tem as cirurgias que são marcadas e demora isso. Sei que isso não é obrigação do município, mas é importante o que é que pode ser feito regional para ver se melhora, porque aqui é colocado na central para o Cariri ou para Fortaleza, certo? E nessas nossas andanças a gente via também uma reclamação muito grande, principalmente do pessoal da zona rural, que era com relação aos exames. E em conversa um dia com o prefeito, essa coleta seletiva que foi implantada no município, perguntei para ele o que era que podia ser feito, se podia apresentar um projeto de lei nesse sentido. Apresentei o projeto de lei que tivesse a coleta itinerante, somente nas UBS da zona rural, porque eu via que o sufoco era uma demora muito grande, o médico solicitava lá, a pessoa vinha marcar aqui, quando chegava estava superlotado, tanto o laboratório municipal como os que era conveniado com o município, acarretando dificuldade. Depois ele viria fazer e depois vinha pegar para levar até o médico. E hoje não, graças a Deus, é feita a solicitação lá, é coletada e é entregue lá. Então, a coisa mais rápida, que muitas das vezes pode evitar até um óbito, certo? Então, são essas ações que são importantes e que tem municípios aí que não faz a sua prestação de conta, que pode até responder, como a secretária aí responsável pela a parte financeira também, não só pela parte administrativa, mas também pela parte financeira. Então, a gente parabeniza aqui, nós como vereador aqui, não é nem, como é que se diz, um favor nosso, é uma obrigação, a gente está aqui, acompanhar, para dar as informações, porque nós recebemos
as demandas lá, nós não temos o poder de executá-la, mas temos o poder de trazer, de dialogar, de cobrar, certo? Nós fazemos parte da base do governo, desse projeto que desde 2013 vem caminhando a passos largos, mas nós temos a informação na hora de chegar na secretária, da hora de chegar no secretário adjunto, no secretário executivo, do próprio prefeito. A gente tem que ter altivez de dizer aquilo que é como uma crítica, não uma crítica destrutiva, mas uma crítica construtiva. Porque quando você traz uma crítica construtiva, muitas das vezes você está ajudando. Então, quero aqui mais uma vez parabenizar também a Câmara Municipal por dar essa abertura para que secretários, principalmente os que são corresponsáveis com as despesas, venham aqui e demonstrem isso para a população. Então, mais uma vez, os parabéns à secretária, parabéns à equipe, que você não faz nada sozinho. Então, isso são ações de várias mãos. Então, mais uma vez, quero aqui parabenizar o município do Cedro por ter essa responsabilidade. Muito obrigado. Boa tarde aqui, Luciano, a secretária Marcleide. Eu não sei se o Iana também ainda se encontra. Eu acho muito importante esse momento, né? Porque é um momento assim que a população espera, né? Tanto em relação a essa prestação de conta, né? Nesse momento que eu acho que é super importante, já é um hábito aqui do município do Cedro, os secretários virem prestar conta tanto da saúde, acho como da educação. A gente vinha, né, Luciano, regularmente. Até mesmo porque a população, uns sabem, aí, como diz o ditado, a comunicação é super importante e precisa, né? Quando a gente passar todos esses dados com precisão, com números, a população fica ciente do que está acontecendo, né? E aí não fica a dúvida. E muitas vezes é importante para a gente, enquanto vereador, estar ciente, porque às vezes nos questiona, e é como a gente disse, é muito importante essa comunicação de você ter vindo aqui. Eu parabenizo, né? Porque a gente às vezes dá de cara com algumas perguntas, e se a gente não tiver ciência do que está acontecendo e como estão acontecendo toda essa parte aí de atendimento à população, a gente pode até dar uma resposta, mas não vai ser aquela resposta com precisão, com exatidão, né, com coerência. E aí eu parabenizo a toda a equipe, né? A gente sabe que a gente, enquanto secretário, a gente não faz nada sozinho, a gente precisa de ter uma equipe que por trás faça tudo isso acontecer, né? É impossível um secretário dar de conta não só dessa parte burocrática, mas dos atendimentos. É dificílimo, não precisa de uma equipe que tenha compromisso, que tenha determinação, que tenha zelo pelo serviço público, né? Eu costumo dizer que o atendimento no serviço público é tudo. Desde chegar uma pessoa lá para ser bem atendido, em todos os aspectos, né? Porque nós estamos ali realmente para servir e servir bem. E nada melhor do que uma equipe que tenha esse entendimento, que tenha esse compromisso com o zelo do atendimento público, né? Isso é super importante. As pessoas já chegam num ambiente um pouco que debilitado, ou às vezes até nervosa pelo estado de saúde que se encontra, e quando encontra uma pessoa que o atenda bem, isso faz toda uma diferença, né? Parabéns à equipe pelo atendimento, pelo compromisso, pelo zelo, né, com o serviço público. E é isso. Parabenizar a Marcleide e a toda a sua equipe, né, pelo trabalho, por esse compromisso dessa devolutiva, dessa prestação de conta à nossa população. Realmente merece, né? A gente viu o nosso prefeito, né, pelo compromisso que vem tendo aí, mantendo, de oferecer um serviço de saúde de qualidade, né? Muitas vezes, como você citou aqui, vários serviços com recursos próprios, quando não temos o recurso federal,
passa-se a ofertar com recursos próprios. Isso é muito importante. Isso mostra o zelo, o compromisso também que o nosso gestor, nosso prefeito, doutor Nilson, tem com a qualidade de vida, com a saúde do nosso povo. Então, parabéns à gestão municipal, à secretária e toda a sua equipe pelo trabalho que vem desenvolvendo aí ao longo desse ano. Obrigada. Eu só queria colocar, Gilberto, algumas coisinhas assim para a gente esclarecer até, sabe, que é importante. A gente sabe que a gestão do SUS ela é tripartite, né? Tem o recurso municipal, as obrigações municipais, estaduais e federais, né? E aí, como eu disse no início, hoje nós não temos um subfinanciamento, né? Nós temos, para além disso, infelizmente, nós temos incentivos. O modelo de financiamento ele passou a ser incentivo. E o que nos preocupa muito é quando, por exemplo, a gente recebe, para a gente manter uma equipe de saúde da família, a gente gasta, em média, de R$70 mil, para a gente manter ela básica ali, o enfermeiro, o dentista, o médico, o técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, a farmácia e o atendente ali na frente, o recepcionista e os serviços gerais. Para a gente manter aquilo dali base, com insumos, com energia, com o básico, a gente gasta em torno de R$70 mil para manter, certo? Transporte para levar esses pacientes. Eu não estou aqui colocando exames, certo? Que são extras, né? Eu estou colocando o básico para manter o atendimento ali, a gente gasta em torno disso. Sabe quanto nós recebemos para manter essa equipe? R$21 mil. 21 mil. Então, é aquela velha história, é tirando leite de pedra, meu amigo, para conseguir manter o que a gente mantém dentro do município desse. É preciso ter sangue no olho, conhecimento técnico, para conseguir fazer o que é feito aqui dentro e ofertar o que a gente oferta. Porque a gente vê muitos municípios que recebem bem mais do que isso e não têm a capacidade de ofertar o que o município oferta. Eu entendo a sua preocupação e, por isso mesmo, há um mês atrás, eu já conversei com o prefeito planejando como é que a gente vai trabalhar e como é que nós vamos otimizar esses recursos dentro do município. E aí nós vamos implantar a telemedicina, nós vamos trazer um neuro para cá, para atender aqui dentro do município um neuropediatra e um neurologista, que ele vai ajudar a gente nessas consultas e vai melhorar, inclusive, a qualificar esses pacientes que estão aí com laudos que foram dados precocemente, ou então quem está precisando de ter um laudo e a gente conseguir qualificar. Então, quando a gente implantar a telemedicina aqui dentro do município, nós vamos reduzir e melhorar consideravelmente essa quantidade de pacientes que está na fila esperando. Porque o paciente não vai mais precisar passar 3, 4 meses, ou 1 ano, ou 2, como você citou aí, esperando por uma consulta com um especialista, porque ele vai conseguir fazer lá dentro da UBS dele, com data agendada, junto com o médico dele lá da UBS. Então, isso vai ser uma transformação e uma revolução na saúde do município do Cedro. E aí o grande gestor é esse, é aquele que consegue se sobressair no meio das adversidades, porque é uma adversidade grande, são várias, né, que a gente passa para conseguir manter e dar uma saúde de qualidade dentro do município. Então, assim, de fato, a gente precisa tirar o chapéu para o que é bem feito aqui dentro desse município, e eu acho que a saúde é uma das coisas que tem sido prioridade. Só reforçando, precisa mesmo que o secretário, a equipe toda, tem um conhecimento técnico, tem um planejamento estratégico. Eu parabenizo por esse encontro aí que você está tendo, café aí com os coordenadores, que eu acho que isso é muito importante. Eu não sei se é porque a gente da educação, tudo que vai fazer é planejando, né? E aí, quando a gente planeja, a gente vê todas as dificuldades e a gente vai vendo por prioridades. Então, eu acho que com o planejamento, observando e analisando casa a casa, é que a gente consegue sobressair, como diz você, tirar leite de pedra. Mas é com planejamento, com a visão estratégica, com a equipe conhecendo quantos temos na fila, o que nós temos para gastar, para investir, e olhando as prioridades das prioridades.
né? E aí vai se sobressaindo o gestor, trazendo sempre sua contrapartida de uma forma assim grandiosa e vai sobressaindo. Eu também gostaria de parabenizar pela abertura do posto aí de saúde lá da Pitombeira, que é uma comunidade que eu tenho um carinho muito grande e um respeito. E eu estava aqui também, que ia já perguntar sobre, e você já falou. Então, parabéns por a abertura. Lá tem uma comunidade, bastante gente, muito distante, muitos jovens, uma população, uma comunidade que realmente necessita de um atendimento mais local. Então, parabéns mesmo. Ainda que, Marleuda, queria lhe parabenizar mais uma vez por essas ações e Luciano é sabedor disso. O maior arrecadador do país, nós temos a União, o Estado e os municípios. Os municípios é onde acontece praticamente tudo. E a União impõe ao Estado que gaste 12% do recurso que vem destinado para a saúde e os municípios 15%. E ele não tem nenhuma responsabilidade de dizer é 5, é 6, é 7, não é isso, Luciano? Então, fica aí, como se diz, fica de pires na mão, pedindo as emendas a estes deputados, para que, quando tem um filho de Deus e o prefeito, quando tem um deputado, quando não tem, aí é que fica difícil de trazer isso. Aí, quando vem, geralmente vem para os custeios, né, dos municípios. Então, o maior arrecadador é a União e não tem uma obrigação com a questão da saúde pública. Aí criou um programa muito importante, que é o SUS, aí deixou a responsabilidade dos municípios, como você falou, 70 mil para se manter uma equipe e manda 21. Então, essa conta não fecha. Então, muito obrigado. Quero fazer aqui também uma ressalva, secretária. E acompanhando essa prestação de conta praticamente desse último ano, né, tivemos aí 8 meses da gestão. Eu sei que Vossa Excelência ficou, acho que 2 meses, né, dessa prestação de conta. E esses 4 meses agora vão ser prestados no próximo ano. Mas pude acompanhar aí que, com certeza, o município do Cedro vem dando aí passos largos na saúde. E a gente fica feliz em poder estar participando, em poder estar ouvindo e também entendendo um pouco do que a Secretaria de Saúde está fazendo no nosso município. E dentro do meu entendimento, eu sei de todas as dificuldades que não só a saúde enfrenta, mas todas as outras áreas de um município pequeno como o nosso, né, a condição financeira e a condição de investimento do nosso município é muito limitada, mas precisa-se de fato ter uma boa equipe. E é isso que eu vejo aqui na gestão municipal, em nome do prefeito Dr. Nilson. Ele sobre fazer boas escolhas. E quando você escolhe bem a sua equipe, consequentemente, o município cresce e o município vai ter, à frente da saúde, da educação, da assistência de outras secretarias, pessoas como você, que tem essa competência, tem essa vontade de que os números realmente mudem, e mudem para melhor. E claro que na saúde a gente sabe que não é só a secretária que mobiliza, que faz toda essa movimentação desses números positivos. Você tem uma equipe que está aqui presente, muito empenhada também em fazer essas mudanças. Tem aqui, não vou citar aqui o nome para não deixar faltar ninguém, mas em nome da AMILA e todos os outros coordenadores, os outros gestores, a nossa secretária executiva, Uiana, e todos aí que compõem a saúde, têm a participação nessa crescente nos números. E com certeza, nosso prefeito vem fazendo aí a parte dele, além das escolhas, ele precisa estar buscando recursos, como ele está agora em Brasília, está lá em Brasília no dia de hoje, com certeza aí visando novas parcerias, visando aí trazer recursos para o nosso município para poder suprir essa dificuldade imensa, esse déficit imenso que tem na saúde aqui no município do Cedro e outros municípios também que sofrem com a mesma dificuldade, né? Eu vi aí esse número que você repassou. Então, toda a equipe, a gente tem um furo mensal de 49 mil para que o município se vire para suprir. Ou com emenda parlamentar, ou com emenda direta com o governo do Estado. Não tem escapatório, o município tem que, de fato, correr atrás para suprir essas necessidades. Então, agradeço
mais uma vez, a participação de cada um de vocês. A gente, como Poder Legislativo, estamos aqui de portas abertas para recepcionar, para debater, para mostrar, para conversar, entender as dificuldades de cada secretaria e poder somar forças, como fizemos. Você até tinha citado a questão das emendas impositivas, que aí foi outro ponto importante aqui da Câmara Municipal, os vereadores poder entender quais são as demandas e quais são as maiores dificuldades que a saúde enfrenta, para que a gente possa contribuir aí através das emendas impositivas e também, nesse dia de hoje, a gente poder, junto com todas as informações que foram repassadas, a gente possa ter o entendimento para levar para a população, levar para aqueles que nos procuram as informações e poder explicar qual é, de fato, as obrigações e o que o município está fazendo para suprir as demandas. Então, mais uma vez, parabenizo a secretária Marcleide, toda a equipe da saúde, todos que participaram aqui com a gente, secretária executiva Iana, nosso contador aí, Lutiane, que vem sempre fazendo um trabalho belíssimo aí, não só com a saúde, mas também com as outras secretarias e com a Câmara Municipal também. E isso é importante, essas parcerias, e agradeço aí a presença de cada um de vocês. Vou aqui encerrar essa audiência pública da prestação de conta do primeiro e segundo quadrimestre aqui da Secretaria de Saúde. Então, mais uma vez, desejo a todos aí uma excelente semana, uma boa tarde, e até o próximo ano, que a gente possa vir aí com bons resultados e com os números, se Deus quiser, só na crescente.